Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo explicando GOT pelo meu namorado. E agora, sem mais delongas, vamos continuar falando sobre o real motivo da queda da casa Targaryen, porque hoje eu tenho muito a falar sobre a Dança dos Dragões. Esse é o último vídeo introduzindo a questão do casamento da Rhaenyra. E isso é um assunto teoricamente muito importante. E por quê? Porque assim, deve ser observado que, apesar das mulheres não serem excluídas da sucessão do Trono de Ferro, elas eram basicamente colocadas em segundo plano, principalmente desde que a Rhaenyra foi passada à frente pelo seu tio Baelon. Então, nesse ponto de vista, assegurar um marido Targaryen para Rhaenyra seria uma forma de assegurar que a garota ela pudesse seguir o seu pai no Trono de Ferro, porque apesar de tudo ela tinha 13 irmãos, né? Eles eram a prioridade para suceder o pai, não ela. Apesar de tudo, porém, vontade do rei é a ordem. Mas se o Viserys quisesse segurar mesmo que a Rhaenyra seria a rainha depois deles, ele não teria casado pela segunda vez em primeiro lugar, né? Teria assegurado que a única filha dele era uma menina. Enfim, mas ele o fez e teve não um, mas 3 filhos homens. Apesar disso, a posição da Rhaenyra foi mantida, né? Como a gente já viu, causou conflitos. Quer dizer, um ar de conflito entre ela e a madrasta. E por mais que a rainha Alicent e o seu pai, a mão do rei, Otto Hightower, insistissem para o rei reconsiderar, ele não fez. Isso, com o passar do tempo, acabou gerando 2 partidos na corte. Os negros, que defendiam o direito de sucessão da Rhaenyra, e os verdes, que defendiam o ponto de vista da rainha Alicent, que o seu filho Aegon devia ceder ao pai. Então, nesse panorama, uma solução de compromisso excelente seria casar a Rhaenyra com o meu irmão Aegon, para que eles pudessem reinar juntos. Mas, entretanto, todavia, isso não ocorreu. Talvez a diferença de idade, que era mais ou menos de 10 anos, tivesse sido considerada excessiva. Embora, tecnicamente, isso não atrapalhasse de fato, né? Porque se a gente colocar 15 anos como mínimo para um homem se casar e poder procriar, o que já é uma estimativa conservadora, a Rhaenyra teria 25 anos quando o irmão chegasse à cidade, e isso dava tempo de sobra para que eles produzissem Targaryens. Então, não é realmente um problema, né? Mas enfim, uma alternativa, se o Viserys continuasse defendendo que os irmãos nos davam bem, que aquilo é só uma manobra para Alicent colocar o sangue dela no trono, enfim. Uma alternativa seria de casar a Rhaenyra com o tio Daemon. O que já foi mesmo considerado, né? Ele foi considerado herdeiro de Viserys. Isso é uma forma de unificar as pretensões nesse sentido. E dizia-se que a Rhaenyra é apaixonada pelo tio e que talvez mesmo tivesse cedido a sua virgindade para ele anos antes. Mas, novamente, o Viserys não queria nem pensar que o seu arrojado e violento irmão pudesse sucedê-lo. Ao invés disso, a Rhaenyra foi casada com Laenor Velaryon, que é o filho da Rhaenys, a pretendente rejeitada ao Trono de Ferro algumas gerações antes. Isso foi absolutamente uma péssima decisão do ponto de vista dinástico. Porque, além de entregar o trono à casa Velaryon, que é há muito tempo vassala de Targaryen, 2. O Viserys provavelmente casou a filha com um cara que não gostava muito de mulheres. Enfim, sem surpresa nenhuma, os seus 3 filhos com a Rhaenyra, o Jacaerys, que veio a montar o dragão Vermax, o Lucerys, que veio a montar o dragão Arrax, e o Joffrey, que veio a montar o dragão Thraxis. Todos eles eram bem diferentes dele. Assim, o Laenor e a Rhaenyra, eles tinham as feições valerianas tradicionais, cabelos claros, olhos púrpura. E
crianças, elas já tinham cabelo castanho e feições bem estrangeiras, né? Diferentes dos valerianos. Enfim, o Viserys, ele considerou as crianças como legítimas e deu os ovos dos dragões a eles, né? Que acabariam gerando essas criaturas. De qualquer forma, ele não queria nem ouvir falar da possibilidade que eles eram legítimos. Ele até, se não me engano, colocou como punição para quem falasse, usasse, exprimir esse pensamento, a pena de morte. Enfim. Enquanto isso, o Daemon, ele ficou viúvo da sua primeira esposa, a Rhea Royce, e voltou a se casar com a irmã do Laenor, a Laena, com quem teria 2 filhas, a Baela e a Rhaena, antes da morte da segunda esposa. Então, qual é a situação que a gente tem aqui? É uma aliança com a Casa Velaryon, né? E principalmente com a Rhaenyra, que tinha sido interrompida do ponto de vista da continuidade do matrimônio pela morte dos cônjuges. De qualquer forma, ainda existiam os filhos para manter essa aliança adiante. De qualquer forma, agora a Rhaenyra e o Daemon estavam vivos. E, inevitavelmente, eles acabaram por se casar em segredo. Num movimento que deixou o Viserys furioso, mas ele acabou por aceitar, né? Ambos, eles tiveram 2 filhos, o Aegon e o Viserys. E a Rhaenyra, ela estava passando sua 6ª gravidez em Pedra do Dragão quando o rei faleceu subitamente em Porto Real. E foi aí que começou. Assim, eu devo dizer que a Dança dos Dragões é um evento bastante complexo e com diversos personagens riquíssimos, interessantíssimos. E não vou ter tempo hábil para falar de tudo. Eu não quero fazer um vídeo muito longo, né? Vocês sabem. Enfim, um resumo é necessário, inevitavelmente, até porque eu já fiz um outro vídeo sobre o tema. Mas para quem está mais interessado em saber todos os detalhes, eu recomendo, além do texto que está na enciclopédia sobre essa guerra civil, que é bem detalhado, né, obviamente, um vídeo sobre o tema, que é um extra do DVD da 5ª temporada da série Game of Thrones. Vou colocar o link aqui abaixo. De que forma, preparem-se, porque vai vir muita história por aí. O rei que faleceu durante seu sono teve a sua morte escondida e apenas o pequeno conselho tinha conhecimento desse fato. Então, numa reunião, literalmente, do meio da noite, o Aegon, ele foi convencido por sua mãe Alicent, que, como eu já adiantei, não tinha muitas boas relações com a Rhaenyra pela questão sucessória, o que tinha sido piorado quando um dos filhos dela, o segundo, o Aemond, foi cegado por um da princesa, o Luke. O que só piorou. Enfim, a Alicent, ela não queria que a Rhaenyra ascendesse ao trono por não é filha dela, e 2, porque tinha uma questão pessoal forte aí. E também tem que mencionar o fato que a Alicent, assim como o pai dela, o Otto, era uma Hightower. Ela, conscientemente ou não, estava no centro da conspiração na cidadela. O que me faz questionar o motivo pelo qual ela sempre foi tão próxima dos príncipes da casa Targaryen, né? Rolou um boato, leve, é verdade, mas ainda um boato, que ela se tornou amante do Jaehaerys nos seus anos finais, depois da viuvez dele, da Alysanne, ou que ela tinha sido amante do Daemon, que tinha desvirginado ela, também, o que isso é um motivo pelo qual o Otto não estava bem com ele. E depois disso ela casou com Viserys, talvez meio conveniente. De que forma? Talvez seja um chute longe demais falar que a Alicent fosse uma agente consciente da conspiração da cidadela. Mas ela ainda estava servindo aos seus interesses quando ela instigou um conflito dentro da casa, né? Um conflito interno. Relutantemente, o Aegon aceitou. Ele no início achava que o trono era da irmã dele. O pai deles tinha deixado
a coroa pra irmã. Mas aí a mãe dele sugeriu que de repente a Rhaenyra não ia ver assim, talvez ela fosse, sei lá, se vingar dele, matar ele. Aí o Aegon, ele acabou aceitando. Logo o reino começaria a sangrar por tal decisão, né? Literalmente, porque quando a Rhaenyra soube dos acontecimentos, sua fúria foi tamanha que ela teve o parto prematuro de uma menina. Motivo pelo qual ela anunciou que jamais perdoaria os golpistas que tinham feito a filha dela morrer ainda no ventre. E depois disso ela mandou seu filho Lucerys, o Luke, a Ponte da Tempestade, para que ele procurasse conseguir o apoio do Lord Borros Baratheon na guerra que poderia muito bem seguir. Infelizmente, o irmão do novo rei, o Aemond, que anos antes perderam o olho por Lucerys, também estava lá. O Lord Baratheon, ele viu o conflito chegando e ele avisou que não toleraria um duelo em seu salão. Mas depois que ele rejeitou violentamente a proposta de Rhaenyra, após o seu Maester ler a carta dela, interessante pensar no que o Maester poderia ter dito ao Borros, né, que não sabia ler. Devemos realçar isso. Enfim, o Lucerys não teve alternativa a não ser partir. Aemond o seguiu e ambos lutariam sob seus respectivos dragões, Arrax e Vhagar, debaixo de uma violenta tempestade, onde Lucerys morreria. Quando a Rhaenyra soube disso, ela desmaiou em choque, mas pouco depois recebeu uma carta do Daemon falando que o sangue do Lucerys seria pago com sangue. Ele jurou vingança, né? Basicamente. E assim foi que se desenhou a inevitável guerra entre as facções Targaryen, que não foi resolvido por diplomacia, em grande parte pela intervenção de um Maester, o que é interessante. E cumpre-se dizer que a Rhaenyra ela já saiu desde o início com grande vantagem. Além de ter eventualmente o apoio de mais casas importantes, nomeadamente Velaryon, Aerion, Stark, Greyjoy e Tully, ela ainda tinha nada menos do que 12 dragões aptos para a batalha. Isso ajuda a apoiar a ideia que ela, assim como a sua prima Rhaenys, tinha herdado uma dupla dose do X especial. Faz sentido surgirem tantos dragões durante seu tempo de vida. Enfim, de que forma ela tinha o dobro de bestas do seu irmão, que também isso não surpreende, já que ele, do ponto de vista do X especial, ele só tinha uma pessoa lá dele que poderia possuir o gene, que é a irmã dele, que pode ou não ter dado o gene, aliás, enfim. E ele só tinha o apoio das casas Baratheon, Lannister e Hightower. Interessantemente, contudo, logo essa grande vantagem da Rhaenyra desapareceria. Primeiro, quando o rei Aegon e o seu irmão Aemond confrontaram-se com Rhaenyra, a rainha que nunca foi, e o seu irmão Meleys perto de Pedra do Dragão. O cadáver dela só seria encontrado depois de dias enterrado debaixo do cadáver de sua besta. Mas ela lutou acirradamente até o fim. O Aegon ficou gravemente ferido. A enciclopédia, inclusive, fala que a armadura dele ficou tão quente com fogo de dragão que em alguns pontos o ferro fundiu-se com a carne. Não surpreendentemente, ele se manteria à base de leito de papula até o fim de sua vida. Depois disso, a Rhaenyra perderia 3 cavaleiros de dragão que selecionaram entre seus vassalos, muitos dos quais, aliás, eram considerados sementes de dragões, que eram basicamente bastardos Targaryen. Depois da primeira batalha de Tumbleton, os domadores Ulf Branco e Hugh Martelo trocaram de lado, levando juntos os dragões Asa Prata e Vermithor. Rhaenyra ficou furiosa com essa traição e, supostamente, teria mandado prender outra semente de dragão, que é a Needles. E a sua raiva seria supostamente alimentada pelo fato que ela também é amante do seu marido Daemon. Para evitar uma captura, que poderia muito bem significar sua morte, a Needles fugiu com seu dragão Shipstealer, e ambos jamais seriam vistos novamente.
Agora, vamos pensar um instante nesse fato meio misterioso da fúria da Rhaenyra em relação a Needles. Porque, primeiro, a Needles não fez nada pra ela. Na verdade, ela sempre tinha se provado muito fiel à causa. E segundo, que ela é amante do Daemon, é verdade, mas ela não era a primeira amante do Daemon. E isso não seria o último por uma questão de tempo, né? Então, é aquele momento, no meio da Guerra Civil, realmente a hora mais apropriada pra resolver matar uma das amantes do marido? Acho que não, né? Enfim, falando em Daemon, ele claramente passou a liderar as forças da Rhaenyra depois de algum tempo de guerra. E, num movimento estratégico, atraiu o comandante adversário, que é o Aemond, para uma armadilha ao deixar a fortaleza de Harrenhal aparentemente desprotegida. O Aemond não resistiu e foi tomar aquela importante fortaleza. Mas aí, até que ele chegasse e compreendesse a armadilha, as forças de Rhaenyra já tinham tomado Porto Real, aprisionando inclusive a rainha viúva Alicent, mas não Aegon II, que conseguiu fugir. Rhaenyra então conseguiu finalmente sentar-se no trono de ferro. Mas, segundo a narrativa, o trono a rejeitou, porque quando ela desceu, as suas mãos sangravam. Seus detratores, rápido, espalharam isso, né? E as notícias do massacre em Tumbleton pelas forças de Lord Hightower não ajudaram muito a rainha, uma vez que elas despertaram o terror dos moradores de Porto Real, que se convenceram que eles seriam os próximos, que eles estavam marchando para pegá-los. Nesse contexto ocorreu o misterioso massacre do Fosso dos Dragões, onde basicamente a população ela amotinou-se, invadiu o fosso e começou a matar as bestas acorrentadas. Tentando salvar o seu próprio dragão, o príncipe jovem morreria enquanto tentava lidar com a multidão, quando ele caiu de seu dragão. Como o outro filho da Rhaenyra, o Jaehaerys, morreu há tempos antes numa batalha marítima, e outro filho, Viserys, foi feito prisioneiro por Myr, agora é somente Aegon que restava a Rhaenyra. E pouco tempo antes, para aumentar a dor dela, ela ainda ficara viúva pela segunda vez com a morte do Daemon, numa luta suicida contra Aemond. Desesperada, compreensivelmente, ela agarrou o seu filho Aegon e fugiu de volta para o Pai do Dragão. Quando ela chegou lá, contudo, ela seria feita prisioneira pelo próprio rei, que se escondera na ilha descontente com a rainha. Isso faz sentido, porque o último lugar que a Rhaenyra pensaria em procurar o irmão seria na sua própria ilha, né? Enfim. Prisioneira, a Rhaenyra seria devorada pelo dragão Sunfire diante do jovem Aegon e basicamente seria o fim, né, da pretensão dela ao trono, mas os seus apoiadores continuavam lutando, tanto por vingança ao acontecer com a rainha, quanto por medo de acontecer a eles se eles se rendessem perante o rei, né? Aquela altura estava meio louco pelos efeitos no leite de papoula na sua mente, além da armadura fundida no corpo. Enfim, Aegon retornou a Porto Real, mas rapidamente se deparou com uma situação completamente insustentável, principalmente depois da morte de seu aliado, Lord Baratheon, em batalha. Nesse contexto, sugeriram a ele tomar o negro, mas ele recusou. E pouco tempo depois, quando se caminhava para seus aposentos, morreu envenenado, num evento jamais esclarecido. O seu herdeiro era o sobrinho homônimo, que o sucedeu, e casou-se com sua última filha sobrevivente, a Jacaera. A Jacaera tinha 2 irmãos, que também morreram em eventos pouco esclarecidos. O mais velho, o Jaehaerys, faleceu depois que assassinos, contratados pela Rhaenyra para vingar o seu filho Luke, invadiram os aposentos da rainha Helena e perguntaram para ela: a quem você quer morrer? Qual os filhos quer que você morra? Aí ela olhou os 3
E imaginando que a criança fosse jovem demais para compreender, escolheu o mais jovem. E aí os assassinos mataram o mais velho. A rainha, claro que enlouqueceu. Na verdade, pouco depois da Rainha tomar Porto Real, ela morreria por um suposto suicídio, ateando-se contra ateando-se uma das janelas de seus aposentos na Fortaleza Vermelha. E o filho mais jovem do Aegon, ele morreu quando estava sendo conduzido para fora da cidade e estraçalhado por uma multidão. Uma história que, francamente, não faz sentido. Se não considerar a conspiração dela, claro. Mas, enfim. Durante o reinado de Aegon III, que ficaria viúvo da sua primeira esposa bem rápido, aliás, também em outro suposto suicídio, é que morreria também o último dos dragões, que é tão grande como um gato doméstico. Aí fica a pergunta inevitável, né? O que aconteceu? Eu acho que vai dar para compreender melhor o motivo pelo qual os dragões não nasceriam por uns 150 anos um pouco melhor no próximo vídeo, mas uma breve análise genética dessa geração já explica muita coisa. Que assim, a Rhaenyra ela não teve meninas sobreviventes. Então a única esperança do gene especial continuar na linha principal da casa Targaryen estava mesmo na filha do Aegon II com sua irmã Elaena, que já era. Mas ela, a última descendente viva do Aegon II, ela se suicidaria poucos anos depois do matrimônio, né? Como eu acabei de falar. E mesmo que Aegon III tivesse herdado o gene especial, que é bem possível, o seu cognome de O Azarado torna isso um pouco provável, mas enfim. Mesmo que ele não tivesse herdado e não tivesse passado adiante para uma das filhas, a sua esposa, Daenerys Velaryon, que é descendente do Daemon Targaryen da Laena Velaryon, ela poderia muito bem se carregar disso, né? Porque ela poderia muito bem ter o gene especial. Apesar disso, porém, a ausência de ovos de dragões perto dessa rainha deve ter contribuído para o fracasso de nascimento dos novos dragões. Como já vê melhor também no próximo vídeo, a convivência da pessoa com gene especial junto aos ovos de dragões é condição fundamental para que novas bestas nasçam, o que pode arruinar mesmo os planos mais bem engendrados, né? Mas, enfim, falar mais no próximo vídeo. De que forma, o casal teve 2 filhos, o Daemon I e o Baelor I, e 3 filhas, a Daena, a Rhaena e a Elaena. E, como todo mundo sabe, os dragões só renasceriam com a Dany. A gente vai ver melhor o motivo do porquê isso aconteceu no próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Só isso por hoje. Desculpa pela demora, eu sei que alguns de vocês estavam bastante ansiosos, mas realmente não deu. Eu estive bastante ocupada. Na verdade, eu nem devia estar gravando esse vídeo hoje, mas eu enfiei o compromisso numa brecha da agenda e vamos lá, tô quase terminando, vou conseguir. Quem sabe eu consigo fazer o upload ainda hoje, consigo terminar a edição. Enfim, veremos. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, se quiserem compartilhem, se desejarem mais vídeos como esse, é só escrever aqui embaixo. E não deixem de dar seus comentários a respeito desse vídeo, suas ideias e, é claro, sugestões para novos temas. Ok? Beijinho, gente.